Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do canal Cérebro S.A. O episódio de hoje é direcionado para os desafios da pesquisa e eu quero apresentar dois temas, que um é a Alexandra Elbakyan, que é a criadora do Sci-Hub, e falar um pouquinho do Sci-Hub. E a proposta, né, o objetivo, ou o que ensejou esse episódio foi justamente isso, né? A dificuldade que pesquisadores têm de acesso à informação e ao conhecimento, e qual foi o papel, ou tem sido o papel, da Alessandra nesse percurso aí. Então, quero compartilhar com vocês o famoso site, né, da Alexandra, que é o SciHub. E então aqui no canto, né, você tem português, ou inglês, chinês e russo. Eu não vou falar do Sci-Hub, mas eu quero falar principalmente da Alexandra. E esse site aqui, então tem a apresentação dela, né, ela se apresentando, quem é ela, né, o que que ela faz, e tem todo esse percurso. Mas eu já volto aqui para falar disso, né? Fazer uma pequena reflexão sobre a Alexandra e depois volto nesses detalhes aí da apresentação, né? Então, a Alexandra, ela nasce lá no interior da União Soviética, no Cazaquistão, isso em 1988, e eu fico pensando quais eram as condições de desenvolvimento da pesquisa e uma menina de 12 anos, e aos 12 anos, na virada do século, em torno de 2000, então, qual eram as condições dentro da União Soviética, no interior da União Soviética, é uma menina de 12 anos para desenvolver pesquisa. Mas esse foi o caminho da Alexandra. E daí, em 2011, nessa tentativa de buscar artigos científicos, ela se deparou com uma dificuldade, daqui a pouco eu já vou falar, né, dos grandes sites onde havia o acesso, aliás, onde havia o suposto acesso, ela percebeu que os artigos tinham, para você ler um artigo, você tinha que comprá-lo, né? Tinha que ser pago. E você vê aí artigos de 30, 40, 50 dólares. Então, um custo muito alto. E para se publicar o artigo também, o custo é muito alto, chegando a 2.000, 3.000, 5.000 dólares ou mais, simplesmente para você submeter o artigo e sem a garantia. E aí a Alexandre, como desde os 2 anos já trabalhava, né, com programação, ela mesma se intitula uma hacker, conseguiu identificar uma forma, né, de quebrar essa barreira dos sites pagos e cria o SciHub, que é um site e acaba virando uma ferramenta de acesso, né, ou que disponibiliza esses artigos que estão, né, fechados na ciranda lá daquelas editoras digitais virtuais, e por isso que ela cria o SciHub, né, que é tornar acessível aqueles artigos porque só as pessoas que têm dinheiro ou as instituições que conseguem pagar altos custos por artigos terem acesso. Então, ela começa a trabalhar com um processo de democratização, ela trabalha muito a ideia da socialização desses artigos, e aí começa a controvérsia, né, de que o que são essas empresas, não vou citar nomes, mas essas empresas que cobram para os pesquisadores submeterem e publicarem seus artigos e também cobra para que outros pesquisadores tenham acesso a esses artigos. Na minha concepção, são atravessadores que se apropriam de um conhecimento, cobrando por isso, e vendem isso, digamos assim,
uma propriedade, né, de conhecimento e informação que é desse pesquisador. E aí, para enfrentar, né, esse aspecto mercantil da ciência, a Alexandra ela desenvolve o Sci-Hub, né, que daí Science de Science e Hub de distribuidor, como a gente sabe que hoje tem os hubs, né, no aspecto tecnológico de várias entradas e saídas dos periféricos de um computador, e aqui a ideia também de ser um distribuidor de informação. E aí a primeira questão é assim, né? A Alexandra ela não rouba os cientistas, mas ela rouba, vamos ao termo rouba, mas aquelas instituições que exploram os pesquisadores, tanto os que publicam, tanto os que consomem esses artigos. Então, aqui a gente tem esse grande desafio. Então, a Alexandra ela vai se tornar uma criminosa, ou já se tornou uma criminosa famosa, a hora que vocês forem pesquisar mais sobre a vida, né, e todo esse percurso do Sci-Hub contra essas grandes empresas que detêm, né, muitos artigos, se bem que o Sci-Hub tem disponibilizado e tem se tornado um grande centralizador de vários artigos. Então, tem disputas judiciais muito grandes aí. A Alexandra foi considerada espiã, inimiga de vários países, ela não pode sair, ela fica incomunicável, tem que ficar escondida, então tem alguns perrengues que ela vive por conta disso. E, por um outro lado, a gente vê aquelas pessoas que admiram e que acreditam no trabalho dela, até sugerindo, né, de que ela seja indicada e laureada com vários prêmios Nobel por conta de um trabalho revolucionário que ela tem feito. Então, de maneira geral, é isso. Então, agora eu vou fazer a, um compartilhamento de um site que vai ajudar vocês a entender, né, que esse dentro do próprio Sci-Hub. Então, você começa por aqui, né, Sci-Hub, aí que você vai ver, né, que tem diferentes terminações, aqui da Rússia, depois você tem esse S, acho que seja da Sérvia, da Estônia, diferentes lugares por conta disso. Na medida que ela vai sendo perseguida e o seu site vai sendo perseguido, bloqueado em alguns países, ela vai ter que se alojando em outros para conseguir fazer isso, né? Tanto que alguns colocam ela como uma Robin Hood da ciência, então fica um pouco parecido com isso, né? Ela fica escondida na floresta, numa floresta digital, né? Roubando aqueles atravessadores de artigos e distribuindo para todas as pessoas. Eu tinha, né, um certo preconceito também com o Sci-Hub, mas a partir desses estudos e de um uso mais recente que eu fiz agora para uma revisão sistemática, comecei a pesquisar, a ver a própria fala da Alexandra e de outros grupos aí, então começam a aparecer essas reflexões. Né? Então, aqui a apresentação do site e aqui o que nos importa, né? Quem é a Alexandra. Então, tem ela se apresentando, aqui é uma das imagens mais recentes que tem dela, né? Ela se apresenta com relação ao site, a biografia onde ela diz que aos 12 anos já estava fazendo a programação, né? E aos 23 anos, ela, diante dessa dificuldade de acesso a alguns artigos, ela consegue, vendo de que existiam ferramentas tecnológicas para você quebrar, né, a barreira de acesso, ela falou assim, bom, então como é que eu uso isso? E aí ela percebeu um próprio bug, uma própria falha de segurança nessas revistas e conseguiu acesso, né? Ou seja, ela conseguia aqueles artigos que custavam 40, 50 dólares, ela conseguia baixá-los de graça, tanto que algumas pessoas a consideram uma pirata. Então, aqui ela apresenta todo qual que é o processo, né? O currículo vitae, aqui quando ela nasce lá em 1988, veja, no interior da União Soviética, todo o processo de formação que ela tem, né? Que ela vai se formando, veja, em 2000
inova, ela se forma em segurança da informação, isso é um dado importante também, e vai tendo o progresso até a história de 2020, né? Imagino que agora ela está meio no final, do meio para o final do doutorado dela, né? Aí uma coisa importante aqui, né? A visão política do comunismo, e aí vai começar a fazer nós repensarmos algumas coisas aqui no mundo capitalista. Então, como é que nós vamos usar o Sci-Hub dentro desse processo se nós não somos comunistas, não somos socialistas? Então, tem uma questão, vai aparecer um dilema ético, ideológico e filosófico aqui de que aquelas pessoas que são contra o socialismo e contra o comunismo, como é que vão usar esse site que tem uma ideologia, né, socialista. Então, ela coloca a ideia, né, do comunismo, aqui aparece uma coisa bem importante, que como comunicação e comunismo têm uma raiz comum, e a ideia dela é de que todo conhecimento produzido ele não deve ser propriedade de ninguém, nem daquelas empresas que cobram e vendem cobram para receber os artigos e vendem os artigos para o acesso, são empresas com a concepção mais capitalista do conhecimento e não uma ideia geral que seria de que o conhecimento deve ser comum para todas as pessoas. Então, aqui já começa a ter alguns dilemas ideológicos de algumas pessoas que se dizem não comunistas, e ela questiona esse processo da propriedade intelectual. E uma outra coisa importante é numa visão integradora que a Alexandra traz, é a ideia do Deus da informação, e tem alguns vídeos onde ela faz uma fala, qual que é o conceito de Deus, e daí ela pega os deuses das diferentes culturas e tenta agrupar, integrar isso dentro de um conceito principal, de que existe um Deus, e esse Deus está relacionado ao conhecimento, e então a ideia talvez a ideia de todos esses deuses é que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, que foi a própria ideologia protestante, né? A gente não quer mais o padre, né, como um atravessador dos ensinamentos divinos, mas que toda pessoa possa ter esse acesso. Então, são duas concepções bem importantes aqui, né? A ideia da socialização do conhecimento e de que esse conhecimento, esse conjunto de informação é uma ação divina, né? É um processo de conhecimento bem importante. Aí a ideia, né, desse cérebro global, e tem outro vídeo que é bem interessante, que ela diz que a internet é uma das coisas mais burras que tem, porque é um agrupado de conexões, assim como o cérebro, aliás, o sistema nervoso de uma minhoca ou de algum verme bem primitivo. Então, ela coloca essa crítica de que a internet não é muito inteligente porque simplesmente faz meras conexões de links, enquanto o mais importante seria essa integração de todos os cérebros. Então, tem uma terceira ideia, né? Então, a primeira ideia da socialização do conhecimento, de um Deus integrador universal que integraria esse conhecimento, e essa ideia desse cérebro global, da inteligência coletiva, para o qual nós estamos caminhando. Né? Aí tem numa outra língua aqui, que eu imagino que seja árabe, aqui os trabalhos que ela tem, né, e os contatos. Aqui uma coisa bem interessante é esse álbum de fotos contando todo o percurso da história da Alexandra, e tinha... Tá. Então, essa é uma ideia geral que se apresenta. Então, eu gostaria de trazer isso, né, de que qual que é a concepção do que é, né, o Sci-Hub. Veja que ela começa apresentando o projeto da ciência moderna e coloca a ideia de Lenin, né, que foi um dos grandes precursores do comunismo, e essa ideia de socializar o conhecimento. Então, nós vamos ter uma Alexandra vista como uma espiã, uma pessoa
uma personagem extremamente perigosa para o mundo, sendo uma criminosa famosa, e, por outro lado, podendo ser laureada pelo Prêmio Nobel. E aqui quais são as condutas que nós vamos ter, né? Mas aqui eu apresento a minha posição de uma simpatia maior com o Sci-Hub, entendendo de que é um processo de divulgação, uma nova ferramenta revolucionária e disruptiva de avanço da ciência e do conhecimento. Então, eu espero que nesse vídeo você tenha conseguido entender isso, né? Ser sensibilizado para pesquisar mais sobre o que é o Sci-Hub, usá-lo com mais frequência e começar a se posicionar, né, dentro desse julgamento de que se a Alexandra ela é do bem ou é do mal, né, ou isso não é pertinente no presente momento. Fiquem com as dicas do canal. Muito obrigado e até breve.